Me responde uma coisa, você adapta suas intervenções clínicas à realidade cultural de cada um dos seus clientes? Se você ficou na dúvida, esse vídeo é para você. A adaptação cultural na TCC não é mais um diferencial ou um cuidado extra. Ela agora faz parte dos princípios fundamentais da abordagem. E isso tem um impacto direto na forma como praticamos psicoterapia hoje. Eu sou a Jéssica Morim, psicóloga, especialista em TCC, coordenadora da comunidade cognitiva e te ajudo a atender com confiança, fidelizando pacientes e crescendo na clínica com a TCC. E hoje a gente vai conversar sobre o que significa, na prática, respeitar e integrar contexto cultural do cliente na terapia cognitivo-comportamental. Entre os princípios mais atuais da TCC está a ideia de que a abordagem precisa ser sensível às questões individuais e culturais. Isso significa que qualquer intervenção que a gente faça precisa levar em consideração gênero, etnia, religiosidade, classe social, identidade de gênero, orientação sexual e outros marcadores. Mas não é apenas sobre ser acolhedor. É sobre como a gente formula, como interpreta esquemas, como propõe experimentos comportamentais e como escolhe palavras. E isso exige da gente algo fundamental: letramento cultural. O letramento cultural é a nossa capacidade de reconhecer, compreender e integrar os diferentes repertórios culturais que o paciente traz. É olhar para o contexto com curiosidade clínica e humildade. É sair da postura de especialista neutro e entrar numa postura e numa posição de um terapeuta que aprende continuamente. Adaptação cultural não é suavizar a abordagem, é aprofundar a escuta. Significa, por exemplo, evitar aplicar técnicas de reconstrução cognitiva sem considerar os valores e as crenças do grupo ao qual o seu cliente pertence. Usar exemplos e linguagens que façam sentido para a realidade daquele paciente. Questionar se o comportamento é realmente disfuncional ou apenas diferente do seu referencial. Você já parou para pensar como a sua própria cultura influencia a sua leitura clínica? Vamos imaginar uma cliente, mulher, negra, de origem periférica, que diz que não confia em figuras de autoridade. Em vez de interpretar isso como uma crença disfuncional de base, você pode investigar o contexto histórico e social que moldou essa percepção. Talvez o problema não esteja no pensamento dela, mas em uma realidade que precisa ser validada antes de ser ressignificada. Ou talvez não exista nada que precise ser ressignificado, mas sim habilidades trabalhadas para que consiga lidar melhor com esse contexto. Outro exemplo, uma adolescente indígena que evita expressar emoções em sessão. Isso pode ser visto como evitação ou pode ser expressão cultural de contenção emocional. A leitura que fazemos muda tudo. Aqui entram estratégias práticas. A primeira é revisar sua formulação de caso à luz do contexto. Em vez de aplicar um modelo fixo, se pergunte: esse esquema faz sentido para essa realidade do cliente? A origem dessa crença tem relação com fatores históricos, comunitários ou sociais? Outra estratégia é ajustar a linguagem das intervenções. Trocar termos, metáforas, exemplos. Não é diluir a técnica, é torná-la acessível e adaptada. Também vale flexibilizar a estrutura da sessão quando for necessário, acolhendo expressões culturais, de tempo, silêncio ou hierarquia. E por fim, supervisão e estudo contínuo. Ninguém nasce sabendo de tudo sobre diversidade cultural. Estar disposto a aprender é parte do nosso compromisso ético. A verdade é que quando a gente se adapta culturalmente, a gente não enfraquece a TCC. A gente fortalece, porque conecta a teoria com a vida real das pessoas. Se a TCC
é baseada em evidências e centrada no cliente, ela precisa ser também responsiva ao contexto, e reconhecer isso é o princípio que muda a forma como a gente se posiciona como psicoterapeutas. Talvez o maior sinal de competência clínica hoje não seja dominar técnicas, mas saber quando e como adaptá-las. Pensa nisso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal da Comunidade Cognitiva, ative o sininho e segue a gente no Telegram e no Instagram. E a gente se vê por lá e se vê por aqui no nosso próximo vídeo.